é conhecida como a mãe do microblading, por disseminar e propagar essa técnica em nosso país. Ela também é empreendedora e CEO da RB Colors, a marca de pigmento que mais vende no Brasil, mentora de micropigmentadores e palestrantes. Além disso, ela também é a idealizadora de um dos maiores eventos de micropigmentação do Brasil. Sem mais delongas, vem pra cá, Renata Barcelli! Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Renata Barcelli. Eu sou aquela que desenvolveu a linha de pigmentos mais vendida no Brasil. Eu sei que esse congresso tem muitas pessoas inscritas e muitos de vocês ainda não conhecem RB Colors, mas eu não estou aqui para fazer propaganda não. Eu estou aqui para falar para vocês sobre pigmentologia inteligente e eu preparei um rico material. Mas é lógico que eu também vou falar sobre um pigmento inteligente que mudou a vida de muitas pessoas e pode mudar a sua vida também. Parabéns por você ter se inscrito nesse congresso. E vamos à aula. Eu queria parabenizar mais uma vez vocês de estarem inscritas nesse congresso. Esse material, com certeza, vai fazer a diferença na vida de vocês. Vai acrescentar bastante em conhecimento. E eu estou aqui para falar para vocês sobre os 3 pilares da micropigmentação quando nós falamos em parte teórica. Pessoal, é muito importante entendermos de colorimetria, entendermos de pigmentologia e de gerenciamento da pele. Nenhuma dessas coisas vive sem a outra. As 3 precisam estar juntas. E esse curso, com certeza, vai aumentar a compreensão de vocês. Então, o que vem a ser o pigmento? O pigmento, na verdade, é aquele pozinho, né? Que a gente constrói as tintas. Mas chamar de tinta o pigmento que a gente usa para fazer sobrancelha fica muito estranho, né? Porque a gente chama tinta de pintar carro, tinta de pintar tecido, tinta de pintar parede. Então, carinhosamente, conforme diz o professor Alisson, nós chamamos de pigmento. Não tem problema nenhum chamarmos de pigmento, mas o pigmento mesmo é a matéria-prima. Então, o que tem acontecido ao longo dos anos? Muitos pigmentos começaram a ser desenvolvidos e criados depois que passaram a ser sintetizados. E as cores começaram a ter muitas nuances. O vermelho já não era uma cor só de vermelho, era uma infinidade de cores. Precisava existir um registro de cada cor. Esse registro, que nós chamamos de RG da cor, chama Color Index. E desde 1925 ele passou a ser autoridade mundial quando nós falamos de cores. Então todo pigmento tem o seu númerozinho lá e o seu registro. Isso é importante? Sim, é muito importante para a indústria, não necessariamente para o profissional. A indústria precisa saber porque ela precisa saber que produto, que cor exata ela está colocando ali. É igual se você fosse numa loja de bolo, numa loja que você confia muito e vai comer um bolo delicioso, e você quisesse saber a procedência da farinha de trigo que foi usada ali. Ou melhor, você vai numa fábrica muito famosa de chocolate e você quer saber qual é a origem daquele cacau que foi colocado ali. Então, na verdade, existem coisas que não é necessário a gente saber. Por quê? Perdemos muito tempo estudando Color Index e deixamos de compreender a colorimetria, a pigmentologia inteligente e o mais fundamental ainda, que é o gerenciamento da pele. Se eu não entendo de gerenciamento da pele, eu não consigo entender quando as coisas dão errado. E daí fica difícil o meu trabalho ser efetivo.
Pigmentos e corantes, existe uma diferença entre eles? Existem sim. A estrutura química deles, a aparência, são muito parecidos quando eles são matéria-prima. A diferença que a gente percebe é quando a gente dilui eles. Então, você dilui o corante, você percebe que ele é solúvel, ele se mistura na água. Igual quando a gente prepara um suco em pó e a gente percebe que aquele suco se mistura totalmente na água. Já o pigmento, ele é insolúvel. Quando você mistura o pigmento na água, geralmente você deixa um tempo ali e ele decanta. Aquele pó vai parar lá no fundo do copo. Então, essa é uma das diferenças que nós percebemos entre pigmento e corante. E olha que interessante, como é importante nós sabermos disso. Existe uma reação alérgica que nós já vimos muitas vezes em pessoas que usam rena. Então, nós percebemos que existe muita reação alérgica. Por quê? Porque a rena, ela é um corante. Então, ela entra no meio intersticial ali. Se a pessoa for alérgica, ela pode desenvolver sim essa reação. Diferente do pigmento. Então, é muito raro a gente ver uma reação alérgica à micropigmentação. Já a rena a gente vê com bastante frequência. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre pigmentos orgânicos e inorgânicos. Nós vemos que durante muito tempo a indústria brasileira, a indústria do mundo produzia pigmentos inorgânicos. E nós vemos que com o tempo os pigmentos orgânicos chegaram para ficar. Mesmo assim, a linha inorgânica ainda é usada, preferida por algumas pessoas. Tudo depende da expertise do profissional. Então, o grupo químico em qual o pigmento faz parte, ele responde sobre o resultado a curto e a longo prazo. Então, nós percebemos que orgânicos e inorgânicos são pigmentos sintetizados e se diferem entre si. Mesmo no pigmento orgânico, nas cores mais claras, ela possui um biomaterial chamado de dióxido de titânio. Ele não é o titânio, mas é um derivado. E por que o nosso corpo aceita bem? Porque o titânio é biocompatível, tanto que ele é usado na fabricação de substitutos ósseos e também implante dentário. Porque o nosso organismo reconhece bem e aceita bem esse tipo de material. O pozinho que nós usamos, que é o pozinho branco, ele é dióxido de titânio. Então, ele é extraído do titânio e ele tem uma permanência muito grande na pele. Por isso, ele deve ser usado com muita cautela pelos profissionais e até mesmo pelas indústrias que constroem algumas cores a partir dele. Nós podemos observar aqui situações onde foi aplicado na pálpebra e nas olheiras e a gente vê que ficou muito ruim. Então temos que tomar bastante cuidado com esses procedimentos. Nossa forma de trabalhar deve ser com muita responsabilidade. Hidropigmentologia, o que vem a ser? Lembra que eu falei que o pó do pigmento, ele é insolúvel, que ele decanta? Quando nós trabalhamos com produtos que ajudam que o pigmento seja mais aceito pela pele, nós conseguimos trabalhar um pigmento que não dê alta rejeição na pele. Então, trabalhamos com substâncias que fazem com que os pigmentos se tornem hidrofílicos. Porque quanto mais hidrofóbico ele for, mais a pele tenta expelir. Quando são hidrofílicos, a gente consegue fazer com que a pele goste da estrutura do pigmento. Então, nós conseguimos fazer um pigmento que fica implantado na pele de forma correta e tem uma fidelização na cor.
Olha que outra coisa interessante, a nossa pele, ela tem uma barreira protetora ali e existe uma tensão superficial. Ela impede, ela não quer que nada entre para dentro da pele. É lógico que isso acontece, porque senão, já pensou quando nós entrássemos numa piscina ou numa banheira cheia de água, a gente ia ficar todo inchado, cheio de água. Isso não acontece porque a nossa pele impede que entre qualquer coisa dentro dela. Isso chama tensão superficial. Aí eu ilustrei com uma aranha num copo d'água. Se você colocar uma aranha num copo d'água ou numa superfície de uma piscina, de um balde cheio de água, você vai perceber que a aranha ela fica parada, ela não entra, porque existe uma tensão superficial na água. Se você pingar uma gotinha de álcool isopropílico, ela acaba entrando dentro, ela acaba aprofundando. Essa ilustração é para a gente entender que algumas marcas acabam tendo álcool isopropílico para que o pigmento seja implantado dentro da pele. Então, eles não precisam ter pigmentos de qualidade nem usar alta tecnologia, porque o álcool isopropílico vai ajudar que o pigmento entre para dentro da pele. Existem produtos bem conceituados que possuem o álcool isopropílico para esterilizar a tinta, mas não são todos que trabalham da forma correta. Então, quando a marca trabalha de forma errada, ela trabalha com álcool isopropílico para fazer isso, para que o pigmento de má qualidade entre para dentro da pele. A colorimetria e pigmentologia se diferem. A pigmentologia, como nós vimos, ela estuda o pigmento em si. É onde nós aprendemos sobre a característica dos pigmentos. Na colorimetria, nós já vamos aprender como corrigir uma sobrancelha e vários outros fatores importantes. Existem as cores primárias, que são aquelas que nós aprendemos na escola, né? Azul, amarelo e vermelho. Mas será que elas são importantes hoje? Na colorimetria universal, nós sempre usamos essas 3 cores para compreender as cores primárias e secundárias. Aí nós conseguimos perceber nesses 3 círculos que a mistura de 2 deles constrói uma terceira cor. Então nós vemos que vermelho com amarelo dá laranja, vermelho com azul dá violeta, azul com amarelo dá verde. Nós chamamos de cores secundárias. A estrela de Oswald, comumente usada pelos profissionais visagistas e até cabeleireiros, ela é usada para fazer correção de cores na micropigmentação, mas somente para isso, mesmo porque nos pigmentos que hoje existem, principalmente RB Colors, nós não temos algum componente que mostra aí na estrela, e nós vamos entender sobre isso. Além da colorimetria, a micropigmentação não é uma ciência exata, mesmo porque existem fatores importantes que podem intervir com o resultado a curto e longo prazo. Por isso que é importante entendermos daqueles 3 fatores que eu falei no início dessa palestra. Eu falei para vocês sobre pigmentologia, colorimetria e gerenciamento da pele. Quando nós lembramos da pele, que é o nosso maior órgão sensorial, nós entendemos também que alguns fatores podem intervir no resultado final. Os pigmentos, eles não fazem fusão entre si. Então, para construir uma cor, nós precisamos de várias cores. E essas cores não se misturam e se tornam uma molécula de pigmento marrom. Por isso, a degradação, ela vai dando por partes. E em algumas situações, nós perdemos algumas partículas de pigmento amarelo, de pigmento vermelho, e acaba sobrando um resultado acinzentado. E é por isso que quando eu entendo sobre a pele da minha cliente, entendo sobre o que eu vou aplicar ali, como eu vou aplicar, eu consigo ter um bom resultado.
A nossa pele é nosso maior órgão do corpo humano, impermeável, como eu já disse, flexível e elástica. Porém, algumas pessoas têm menos elasticidade do que a outra. A nossa pele ela é responsável por revestir todo o nosso corpo. E ela é formada por 3 camadas distintas uma da outra: epiderme, derme e hipoderme. Nós percebemos que se implantarmos o pigmento somente na epiderme, com o processo de cicatrização, ele vai todo embora. Então, nós temos que ultrapassar a epiderme e chegar na derme, para que a gente consiga colocar o pigmento na camada correta. Então, a epiderme, ela é a camada superficial da pele e ela é uma camada de pele avascular. O que isso quer dizer? Não existe sangramento na epiderme, já na derme sim. Então, quando nós ultrapassamos a epiderme, possivelmente nós conseguimos perceber algumas gotículas de sangue. Então, isso mostra que nós chegamos na camada base da nossa pele, na camada ideal. Agora nós precisamos entender de tipologia da pele. As peles se diferem uma da outra quando nós falamos em tipologia, que seria uma pele oleosa, normal, uma pele seca. Nós vemos que a pele oleosa, geralmente ela é uma pele mais espessa e é uma pele bastante complicada, porque ela produz de uma forma exacerbada, ela produz bastante sebo, principalmente quando ela percebe que foi causado uma agressão ali. E ela tem constante renovação celular. Então é uma pele que geralmente falha bastante e precisa de retoque e precisa trabalhar de uma forma tranquila, precisa de muita higienização e precisa ser hidratada, muito hidratada. Quando nós trabalhamos com uma pele seca, nós trabalhamos com tecido mais fino, com menos elasticidade. Então, nós não podemos esticar demais essa pele para não romper. Precisamos trabalhar com cores mais claras para que a gente não tenha perigo de ficar uma cor muito escura, muito saturada. Geralmente, esse tipo de pele não dá retoque, é uma pele que fixa bastante o pigmento. Uma cliente de pele mais avançada, nós temos que tomar mais cuidado ainda e a cicatrização é mais lenta. Por isso, quando nós vamos retocar essa pele, nós pensamos bastante no tempo e deixamos um tempo maior no processo de cicatrização. Lembramos também que na hora de fazer o design de sobrancelha, é importante que eu não deixe uma sobrancelha muito longa, porque a pálpebra já é uma pálpebra mais caída e um desenho que a gente faz muito exagerado, o resultado não fica harmonioso. Uma senhora de idade tem que ter um rosto de vovó e a gente tem que respeitar as rugas que o tempo já deixou ali, as marcas que o tempo deixou ali. Então, quanto mais delicada e sutil essa sobrancelha, mais harmoniosa ela vai ficar. Quando nós falamos sobre correção de cor, nós temos que lembrar sobre saturação também, sobre formato também. Muitas pessoas querem fazer trabalho secundário, mas não sabem se vai dar conta disso. Nessa situação, nós mostramos um extremo de uma sobrancelha azulada, de uma sobrancelha mal desenhada, e é lógico que nessa situação eu não posso só corrigir a cor, mesmo porque ela está saturada. Então, quando eu tenho um problema, a primeira coisa que eu tenho que fazer é corrigir esse problema. Então, nessa situação, o ideal seria fazer uma despigmentação e, se for a laser, melhor ainda. Podemos encaminhar para uma profissional que trabalhe com laser, caso nós não tenhamos um laser. O laser ajuda a fazer um turnover ali na pele, o que nós chamamos de renovação, e a gente consegue que o tecido fique melhorado para que a gente possa implantar pigmento ali.
Também é muito importante que uma pessoa com uma pele que vai ter que ser refeito um trabalho, que ela esteja bem nutrida, bem alimentada, tome bastante água, porque isso ajuda no processo de recuperação da pele. Aquele caso azulado era comum nós vermos antigamente. Hoje é mais difícil a gente ver, principalmente num resultado de RB Colors. RB Colors não possui azul na fórmula. Nós fomos uma das marcas pioneiras no Brasil a remover o azul da fórmula. Então hoje nós trabalhamos com cores geradoras, são as cores que usamos para construir um pigmento. Então se eu misturo preto, vermelho e amarelo, eu tenho um marrom escuro. Se eu preciso que essa cor fique mais aclarada, eu vou colocar um pouquinho de branco. Então, as cores geradoras são basicamente essas 4 cores. Com elas, nós construímos várias nuances de cores para fazer os marrons. É lógico que em proporções diferentes umas das outras, mas misturamos toda ela e conseguimos construir as cores. Os pigmentos, quando eles chegam até a fábrica, eles chegam em formas irregulares. Alguns têm um formato cúbico, esférico, acircular, nodular, prismático e lamelar. O que isso quer dizer? Que um pigmento nessa situação, cheio de arestas, vai agredir demais a pele. Então, o pigmento precisa passar por um processo de moagem. Depois de passar por um moinho de rolo, ele é colocado num sistema de compressão, onde é colocado esferas ali dentro, e ele fica numa pressão onde é rompido todas as arestas e ele fica num formato esférico. Esse formato se acomoda melhor na pele. Isso ajuda com que cause um ferimento menor na pele e a gente consegue fazer com que inflame menos e tenha uma boa cicatrização. Geralmente, dentro de um pigmento, num processo de fabricação, ele existe vários produtos ali. Olha, nós temos como solvente glicerina em baixa dosagem, porque uma quantidade muito grande de glicerina pode diluir o pigmento e atrapalhar na aplicação. Propileno glicol, que ajuda na taxa de evaporação, então ele permite que tenha um tempo para que a gente possa trabalhar e evita a repelência. Água deionizada, que é uma água livre de íons, livre de minerais, ela ajuda a diluir. Pigmentos orgânicos, equilibrado para a pele das brasileiras, e hoje nós temos também uma linha inorgânica equilibrada para a pele das brasileiras, fazendo também muito sucesso lá fora, principalmente nos países da América Latina. E temos um segredinho aí, nós chamamos de microemulsão inversa. O que essa microemulsão faz? Ela ajuda com que o pigmento seja com que ele suba na pele e com atração eles consigam ficar uma esfera muito pertinho da outra. Isso dá um resultado muito bom, sem precisar aprofundar, ferir demais a pele. Todo pigmento da marca RB Color, ele passa por um processo de esterilização em raios gama. Então a caixa do produto, ela chega até a fábrica e ali não existe contato humano de nenhuma forma. Ele já vem rotulado, lacrado, e ele passa por um processo de esterilização, onde ele recebe um raio que é nocivo a qualquer humano, e esse raio ele esteriliza de todas as formas, esteriliza de qualquer micro-organismos, até aquele micro-organismo que cria esporos, né? Tipo, nós chamamos de tétano, né? Que é aqueles
micro-organismo que cria esporos. Então, ele é livre totalmente disso e nós temos a certeza de que estamos trabalhando com um produto certificado. E isso é fundamental, porque você tem a certeza que quando você abre o teu pigmento ali, ele está estéril, não vai causar nenhum prejuízo para a pele da sua cliente. E a Anvisa, ela determina que durante 6 meses eu posso usar esse pigmento tranquilamente após aberto. É importante não usarmos pigmento vencido na pele da cliente, porque ele já proliferou bactéria ali e a gente pode responder até mesmo de forma criminal. Por isso, não use produto sem Anvisa, não use produto importado, não use produto com validade vencida. RB Colors, diferente de outras marcas que oferecem 3 meses, nós conseguimos 6 meses logo após aberto. Então, 6 meses é o tempo suficiente da gente realizar alguns trabalhos. E além dos pigmentos de 15 ml, nós temos também pigmentos de quantidade menor, kits que são valores econômicos para quem está iniciando na micropigmentação. No site rbcolors.com.br, que é o site oficial, vocês conseguem conhecer todas as cores e conhecer todos os kits, saber do preço deles. Então, o site oficial é o rbcolors.com.br. O pigmento orgânico, o pigmento inteligente RB Colors, ele tem partículas de menor dimensão, ele tem mais tinta do que os outros, ele tem mais pigmento na tinta do que os outros. Então, ele tem mais poder tintorial, tem alta carga pigmentária. As partículas são esféricas, se ajusta por atração na superfície. Não precisa de técnica de alto impacto, não precisa de persistência para implantar na pele, não precisa aprofundar. Com isso, nós ferimos menos a pele, temos uma cicatrização melhor e fidelizamos a nossa cliente. Então, o pigmento inteligente tem alto poder de fixação, menos trauma por profundidade ou persistência, menos retoque. É um pigmento tão econômico que quando você divide a quantia de gotinhas que vem dentro dele, por menos de R$3 você realiza um procedimento. Ele é seguro, as cores são estabilizadas e tem uma fidelização na cor. Agora, para trabalhar com pigmentos RB Colors, com todo esse poder tintorial, existem alguns parâmetros. Para você que usa outra marca e vai trocar por RB, olha que legal como que você deve trabalhar. Com dermógrafo, você deve trabalhar com a mão leve para fazer fios. Com o Tebori, realizar deslizamento contínuo, também deslizamento pulsado. As técnicas mais sólidas, que são aquelas sobrancelhas mais compactas, precisa fazer movimentos bem rápido porque a fixação é muito grande. Não aprofundar a agulha além do necessário, tomar bastante cuidado para trabalhar na superfície da pele. Agora vamos falar um pouquinho sobre a cor, sobre correção. A cor, ela é um fenômeno físico. O que isso quer dizer? Nós enxergamos a cor diferente, ela é percebida de forma diferente de uma pessoa para outra. Então, a cor não é um fenômeno físico. De caráter, ela é de caráter subjetivo e individual. Então, corrigindo, né? A cor não é um fenômeno físico. Um mesmo comprimento de onda, ele pode ser percebido diferente. Então, nós podemos, às vezes, enxergar a saturação diferente. Algumas pessoas enxergam aquela cor mais forte do que outras. Algumas pessoas também podem enxergar essa cor diferente. Então, é impossível identificarmos um resultado final sem que a gente tenha na nossa sala uma luz quente e uma luz fria. Impossível também fazer uma análise de cor através de foto. Às vezes a cliente quer enviar foto e quer que a gente identifique que cor, se está acinzentada, se está azulada, e não dá. Isso a gente só consegue fazer presencial. Nós observamos aí
a mesma foto no mesmo local. Nós conseguimos enxergar uma parede mais azulada, né, mais acinzentada, e a outra parede mais amarronzada. Isso se dá porque uma luz está quente e a outra luz está fria. Então, a foto pode diferenciar bastante. Sobre a saturação, os pigmentos implantados com técnica de persistência pode saturar, ficando um resultado compacto a longo prazo. Então, nesse caso, eu preciso corrigir quando a sobrancelha está bem clarinha, transparente, eu só corrijo a cor. Quando ela está saturada de cor, eu preciso fazer a remoção. Agora eu vou apresentar para vocês as cores dos pigmentos que temos e a característica de cada um deles. Essa é a nossa linha essencial, a nossa linha orgânica, os primeiros que nasceram. Nós temos ali o primeiro pigmento, que é o Jam Black. O Jam Black é um pigmento castanho ultra escuro, não existe azul na fórmula, alta carga pigmentária, podemos fazer fios escuríssimos com ele e shadow em fototipo 6. É o pigmento, um dos pigmentos mais vendidos da RB Colors. Nós temos embaixo dele o Jambo, é um pigmento castanho escuro aquecido, não existe azul. Ele é ideal para fios escuros e shadow em fototipo 5. Logo ali em cima, o segundo da fileira de cima é universal. É um pigmento castanho médio. Esse pigmento é muito aquecido. Ele é ideal para fazer fios naturais. Podemos usar em clientes fumantes, com pele oleosa, problemas hormonais, clientes que geralmente a cicatrização é dificultada e a tendência é acinzentar. Nesse caso, nós usamos universal porque ele tem 61% de pigmentos aquecidos. Então, nós conseguimos ter um resultado fantástico com ele. Mas as nossas loirinhas também querem fazer sobrancelha, né? E hoje elas podem. Nós temos ali o Blonde, que é um pigmento castanho claro neutro. Ele tem alta carga pigmentária, nós conseguimos fazer fios naturais. E para sombrear, nós temos o Ombré 1 e o Ombré 2, que também podem fazer fios. O Ombré 1, ele tem uma tendência a ficar levemente camurça. Se a cliente usa um cabelo mais acinzentado, ele seria o ideal. Já o Ombré 2, ele é muito ideal para cliente que usa os fios mais claros ou o cabelo levemente dourado. RB Colors também tem os pigmentos inorgânicos, que hoje nessa palestra eu não vou apresentar para vocês, mas vocês conseguem conhecer eles no site rbcolors.com.br. Agora eu vou apresentar para vocês os neutralizadores. Nós temos basicamente 3 neutralizadores na linha que vocês conseguem corrigir todo tipo de sobrancelha. O Honey, ele é um pigmento orgânico com fundamento de cor amarelado. Ele é ideal para corrigir os tons violáceos e também para clarear alguns pigmentos, criando novas nuances. As profissionais usam muito Honey quando finalizam o procedimento. Elas pingam uma gotinha em cada sobrancelha e é maravilhoso ver o resultado de naturalidade que fica imediatamente. E a cliente não vai embora assustada para casa. Além dele, nós temos o Hot, que é um dos pigmentos mais vendidos. O Hot é um pigmento orgânico de cor laranja intenso. Ele é ideal para corrigir tons acinzentados e aquecer os pigmentos, criando novas cores. Ele também é usado nas saturações para um resultado mais aquecido. Depois nós temos o Blonde Light. O Blonde Light é um pigmento marrom frio, ele corrige todos os tons avermelhados. E também nós podemos saturar quando nós fazemos uma micropigmentação numa cliente fototipo 1 e 2 e o resultado ficou meio avermelhadinho, nós podemos pingar o Blonde Light, uma gotinha em cada sobrancelha, massagear e ali aquela vermelhidão vai desaparecer um pouco para que a cliente vá embora para casa e não se estresse com a cor. Aqui nós vemos um ratinho num labirinto e nós vemos um elefante. O elefante, ele está representando quando nós profissionais nos tornamos gigantes.
E o sucesso não depende somente de quanto a gente ganha. Ser bem-sucedido também depende da quantidade de conhecimento que nós adquirimos. E nós conseguimos observar que o elefante, gigante em conhecimento, ele enxerga um labirinto lá de cima. Ele consegue resolver porque ele vê lá de cima. E o ratinho já está todo ali perdido entre o labirinto. Então o conhecimento realmente é libertador. E quando nós sabemos e entendemos da pele da cliente, do produto que nós usamos, com certeza o nosso resultado vai ser melhor e nós não vamos ficar presos em grupos recebendo informações erradas. Então esse congresso, ele serviu justamente para isso, para abrir a mente de vocês e fazer com que vocês se tornem profissionais melhores. Lembre sempre que a distância entre você e o seu objetivo é o tempo que você se dedica a ele. Então, estudar é fundamental, treinar é fundamental e eu sou Renata Barcelli. Estou muito feliz em ter participado desse congresso com vocês. Pessoal, foi muito bom dividir esse momento com vocês, poder apresentar para vocês tudo que eu estudei ao longo do tempo e a experiência que eu adquiri. Quando eu desenvolvi RB Colors foi justamente porque eu tinha errado muito e hoje nós estudamos para que esses profissionais, esses artistas que estão nascendo na micropigmentação errem menos. O Brasil hoje é muito bem visto como um dos melhores em micropigmentação no mundo e isso se dá por conta de você que está aí do outro lado, se dedicando o tempo todo, estudando o tempo todo para se tornar um profissional melhor. Parabéns mais uma vez por você ter inscrito nesse congresso. Não esquece de acessar o nosso site, me siga no Instagram, conheça um pouquinho mais do meu trabalho. Temos também o Instagram RB Colors e o site é rbcolors.com.br. Foi um prazer estar aqui com vocês nesse momento. Grande beijo e até a próxima. A Pontual Estética é a maior fábrica de móveis para estética do Brasil. Com eles, conforto e praticidade é lei, pois você pode adquirir seus móveis indo à sua loja física ou então visitando o seu site completo. A MedPro atua na distribuição de medicamentos e materiais de uso hospitalar. O cumprimento dos prazos de entrega é um de seus diferenciais, sem se esquecer de cumprir todas as determinações sanitárias da Anvisa.